Obrigado, acho que é uma marca pessoal importante. Eu gostaria que ela tivesse sido atingida num outro momento, mas não tenho como mudar a realidade. Eu acho que, independente disso, acho que é uma marca expressiva que eu ainda considero prematura. Eu acho que a gente tem trabalhos lá fora com uma duração muito maior e acho que isso contribui para a qualidade do jogo, né? Independente do aspecto pessoal do treinador, eu acho que contribui para a qualidade do jogo, então espero que possa servir de exemplo para outras equipes e que a gente consiga de alguma maneira mudar essa cultura das trocas constantes, né? Em relação ao jogo, eu acho que a gente fez um jogo equilibrado, um jogo parelho. Eu estava mesmo vendo agora a questão das finalizações, foram praticamente iguais. No nosso controle a gente até finalizou a mais, mas depois nos outros aplicativos que tem, às vezes um considera a finalização, o outro não, então acho que foi um jogo equilibrado. Eu acho que fica assim a sensação de que a gente poderia sair com outro resultado, sem dúvida, porque a gente fez o 2-0, tomou o gol praticamente já no tempo morto, né? A bola, o tempo regulamentar acabou ali na batida do escanteio, mas entendo, tinha que ser batido. E acho que isso deu uma sobrevida para eles. No segundo tempo, eu acho que a gente não conseguiu voltar com o mesmo ímpeto do primeiro, com o controle, era natural que eles se atirassem. A gente teve boas possibilidades e bons contra-ataques. Tanto é que se no segundo tempo a gente até finaliza mais vezes do que eles e acaba tomando um gol numa situação em que a gente está com a defesa montada, enfim, um erro nosso ali, claro, o mérito também do Luan, conseguiu acertar aquela bola. E a sensação que fica é ruim nesse sentido, mas fica o positivo da gente ter igualado um jogo contra uma grande equipe, uma equipe que é uma das melhores, se não a melhor talvez da América do Sul, enfim. E é preciso que as pessoas entendam o quanto custa igualar um jogo desse tamanho, o quanto requer de trabalho, de determinação dos jogadores, de entrega, de compromisso, porque não é uma competição equânime, não é uma competição em que a gente larga do mesmo patamar do Palmeiras. Eles largam muito, mas muito na frente de nós. E a gente tem que trabalhar bastante para tentar, no mínimo, igualar a partida. Eu acho que isso a gente fez com possibilidade de ganhar, como eles também tiveram no final, o cabeçada do Dudu. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Foi isso que eu disse aos jogadores. Foi insuficiente e a gente precisa melhorar, precisa buscar soluções, mas a gente fez um bom jogo contra uma grande equipe. Maurício, boa noite. Prazer ouvir mais uma vez. Parabéns pela marca dos 2 anos à frente do Red Bull Bragantino. São dois fatores. Primeiro, se você chegou a conversar com o Cleiton a respeito do lance do gol, do que teria acontecido. E depois, ainda há pouco, o Abel Ferreira, mais uma vez, teceu elogios ao seu trabalho, ao trabalho da sua equipe e o quanto difícil é jogar aqui em Bragança. Queria que você falasse a respeito desses dois aspectos aí, por favor. Boa noite, Silvio. Obrigado. Não cheguei a conversar com o Cleiton. Ainda quero rever o lance com mais calma. Eu vi rapidamente, não cheguei a conversar com ele. Acho que no momento oportuno a gente vai conversar. Se houve erro dele, que é possível que tenha existido erro, eu acho que isso não condiciona, não define o atleta que ele é. Infelizmente, os erros acontecem, é o que eu falei. A gente tem que buscar soluções, trabalhar mais, tentar corrigir, tentar buscar formas de melhorar. Em relação ao Abel, eu fui cumprimentar ele antes do jogo, no vestiário, eu acho que vocês acompanham ali, a gente tem tido esse hábito em casa, na maioria das vezes. Eu fiz questão de, primeiro, agradecer. Eu não sabia que ia acontecer dessa vez, mas das outras vezes que aconteceram. Questão de parabenizar, eu acho que ele tem feito um trabalho fantástico. Eu acho que um trabalho de referência para todos nós, eu acho que um trabalho em que a gente pode olhar e aprender. Eu sei que tem existido muita discussão aí recente em questão de estrangeiro, não estrangeiro e tal, e eu acho que é uma discussão sem valor nenhum, eu acho que é uma discussão que não traz benefício, que não engrandece. Eu acho que ele é um treinador extremamente competente, independente de onde ele tenha vindo. Eu acho que o que em alguns momentos incomoda alguns treinadores brasileiros é falar bem de determinados treinadores com algumas características em detrimento de outros, né?
E aí isso eu também não concordo. Eu acho que a gente tem também ótimos treinadores no Brasil. Acho que o Dorival está dispensando comentários do trabalho que vem fazendo. E eu gostaria também de tecer elogios a ele, porque além de ser um profissional excepcional, é um ser humano incrível. Nas oportunidades que eu tive de conversar com ele, acho que tem feito muito bem. Mas voltando ao Abel, o que eu posso fazer é agradecer. Eu acho que receber uma palavra que seja de alguém tão competente, de alguém que tem realizado um trabalho tão bom quanto ele tem feito, eu acho que é motivo de orgulho, de ficar lisonjeado. Volto a repetir, ainda que eu, como ele, quero ganhar o jogo da mesma maneira. A gente não precisa ser amigo dentro das 4 linhas, como ele gosta de falar. A gente fez o possível para tentar ganhar, mas hoje não foi suficiente. Boa noite, Barbieri. Parabéns pela marca. Gostaria que você analisasse o comportamento do Palmeiras durante os 90 minutos, principalmente depois dos 2-0, né? Que o Bragantino teve a vantagem. Queria também que você comentasse um pouco dos 2 gols sofridos do Bragantino. Boa noite. Eu acho que no primeiro tempo a gente conseguiu controlar bastante a equipe deles no sentido de inibir o volume que eles normalmente geram, né? De situações de gol, de chegar, de cruzar a bola, de bater. A gente conseguiu ter um controle e eu acho que isso tem a ver muito pela maneira como a gente conseguiu pressionar, como a gente conseguiu condicionar a saída deles, como a gente conseguiu estar sempre equilibrado para as segundas bolas. Eles acabaram tendo muitas possibilidades em escanteios, em bolas paradas, ainda no primeiro tempo, e eu acho que a gente errou, isso é evidente. Ainda que parece que o Luan nem tenha tocado na bola, né? Então acabou sendo, enfim, uma fatalidade, um erro nosso. E eu acho que no segundo tempo a gente foi perdendo um pouquinho dessa força de conseguir ser combativo, de conseguir sustentar essa pressão, que era até natural, porque os minutos vão passando, a perna vai pesando. E aí eles foram ganhando corpo no jogo, né? Ainda que eles também não estivessem criando muitas chances claras, nem muita coisa, mas eles foram conseguindo ter um domínio. Isso abriu para a gente um jogo de contra-ataques, um jogo onde a gente podia ter mais espaço para explorar as costas da defesa. E eu acho que a gente tentou, faltou caprichar um pouco mais na última bola, faltou ser mais decisivo. Eu acho que se aquela bola que o Arthur tentou fazer o gol e que depois sobrou para o Adelante, a gente faz o 3-1, ali sem dúvida nenhuma ia segurar bastante o ânimo e o ímpeto deles. Eu acho que a gente teria muitas possibilidades de sair com a vitória. E depois eu tentei trocar para continuar sustentando essa dinâmica do meio. Ele fez as trocas que vocês viram, é difícil. Toda vez que entra um Rony, um Dudu, é complicado. Já é difícil parar, né? No começo, no final, com a perna pesada. Mas tem mérito deles também, tem mérito da leitura. Volto a dizer, para mim, gera incômodo falar isso nesse momento, porque eu sei que existe uma sequência de resultados que tem um peso, né? Mas quando você olha apenas para o jogo, volto a dizer, eu acho que a gente fez um jogo bastante equilibrado com uma equipe excepcional. E isso eu tenho que valorizar, por isso eu tenho que dar os parabéns à minha equipe. Bom, boa noite. Eu gostaria de te explicar com mais detalhes, mas eu sempre sei que tem um adversário vendo do outro lado, e eu não gosto de facilitar as coisas. Então não quero que você entenda a minha resposta como evasiva, né? Porque eu não vou no cerne da questão. Mas tem a ver com tentar aproveitar algumas características individuais que vêm sobressaindo. Sem dúvida, uma delas é a presença do Luan na frente, é o quanto ele tem conseguido nos ajudar com assistência, com gol. Então a ideia é criar uma dinâmica um pouco diferente. A ideia era mexer um pouquinho com a movimentação e com o posicionamento que a gente vinha tendo há muito tempo, que talvez os adversários estavam um pouco mais habituados e acostumados. Então eu tenho tentado mexer nessa dinâmica, fazer com que os jogadores, principalmente para o jogo de hoje, em que o Palmeiras é uma equipe que tende a marcar com perseguições individuais um pouquinho mais alongadas do que o resto
da maioria dos times, a ideia era movimentar bastante para gerar confusão, para justamente gerar desequilíbrio na última linha, para que a gente conseguisse escapar, às vezes, com o homem que vem de trás. Eu acho que a gente fez isso bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eles se ajustaram um pouquinho mais. E eu acho que a gente está num momento de transição, no sentido de que, olhando para o macro, olhando mais para a floresta do que para a árvore em si, e entrando na questão dos 2 anos, a gente teve um primeiro ano de desenvolvimento, de uma construção, de uma forma de jogar, um segundo ano de manutenção e um terceiro ano em que está chegando um momento em que eu estou visualizando a necessidade de buscar alternativas, de buscar outras soluções, e é o momento que a gente se encontra numa sequência difícil, que tem sido esses jogos, mas a ideia é que a gente consiga cada vez mais melhorar e ajustar, azeitar os detalhes, para que daqui para o final, para o campeonato, a gente possa tentar voltar a ser dominante como a gente foi em muitos outros momentos. Em relação à falta, sim, a gente sempre estuda bastante a questão da bola parada, procura ver onde posicionar, procura ver como gerar desequilíbrio, procura entender se eles têm um jogo aéreo muito forte pelo centro, eu preciso jogar por fora, se eles têm um jogo aéreo muito forte na primeira bola, eu preciso buscar a segunda bola, mas eu acho que isso é praxe de todo mundo. A gente estudou bastante a maneira como eles marcavam e tentou buscar uma alternativa para isso, acabou dando certo. Barbieri, boa noite. Quando você diz de procurar alternativas, né, para os próximos meses, acho que casa até um pouco com a pergunta que eu estava pensando em te fazer. Esse mesmo time se destaca em relação aos outros por manter um treinador por tanto tempo, mesmo numa oscilação de jogos, preza muito pela contratação de jovens atletas. Antes do jogo a gente falava sobre a última rodada, onde seu time foi muito bem e não conseguiu pontuar. E hoje abre um 2-0 e perde a chance de matar o jogo e conseguir a vitória. Passa muito essa oscilação pela idade dos atletas? Você sente falta de jogadores cascudos e mais experientes no seu time? Eu acho que, sem dúvida, tem um peso. Eu só não queria que a minha resposta saísse com uma conotação de reclamação ou porque eu entendo o projeto. O projeto é esse, desde o início está claro, desde o início o diálogo é esse, é o perfil de contratação que o clube busca, é onde ele quer apostar, é onde ele quer desenvolver. Agora, eu acho que, sem dúvida, em alguns momentos cruciais, você conseguir ter mais do que experiência em termos de idade apenas, né? Mas você conseguir ter referências com conquista, com peso, com história, acaba ajudando a acalmar, a trazer uma maior serenidade em momentos difíceis, a ter mais equilíbrio. E isso é uma fórmula que é universal, né? Não é em relação a qualquer equipe, né? Eu acho que o Palmeiras tem os seus jogadores com essa característica, outras equipes também têm. Talvez isso tenha um peso em algum momento. Agora, também é parte do desenvolvimento deles, né? O que talvez não fique claro muitas vezes é que esse desenvolvimento, passar por essas etapas e, de repente, ter que aprender da forma mais difícil, que é não conseguindo o resultado, faz parte do processo, ainda que não vá trazer o que nós todos queremos, que são as vitórias, que são as conquistas. Então, é o ônus das escolhas, né? Todas as escolhas têm o bônus e tem o ônus. Esse talvez seja um dos ônus que a gente tenha que carregar, que a gente ainda vai ter que lidar por um tempo, até que esse grupo consiga estar um pouco mais maduro. Barbieri, boa noite. Vinícius Dias, da Record Campinas. Primeiramente, parabéns pela marca de 2 anos. Eu queria que você comentasse sobre a partida de 2 destaques, o Arthur e o Luan. O Luan, que agora está fora do jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Se você pudesse analisar esses 2 destaques e o que você imagina para solucionar essa ausência do Luan. Bom, boa noite, obrigado. Eu acho que o Luan fez o gol, mas acho que ele consegue ainda ter um desempenho melhor do que ele teve hoje. E consigo falar isso com tranquilidade, porque eu tenho sempre cobrado ele nesse sentido. Eu acho que ele ainda consegue render bem mais, consegue gerar mais volume, consegue gerar outras situações do que aconteceu hoje. Claro que tem um adversário do outro lado, mas eu acho que ele conseguiu ser decisivo, o que é importante, o que é fundamental.
E o Arthur vinha carregando um peso enorme em relação a fazer o gol, a voltar a marcar. É um jogador que tem conseguido ter um pouco mais de liberdade, tenho dado mais liberdade para ele, tenho aberto mais possibilidades de movimentação, de dinâmica. E eu acho que ele ainda está aprendendo a lidar um pouco com isso, está tentando se encontrar nessa nova dinâmica, mas acho que hoje ele fez um bom jogo, como acho que ele tinha feito contra o Corinthians. Embora naquela ocasião ele não tenha conseguido ser decisivo, hoje ele conseguiu fazer o gol. Acho que isso traz confiança, acho que isso ajuda ele a tentar voltar a ser o Arthur que a gente já conheceu em outros momentos. Ele está ansioso para que isso aconteça, nós também em certa medida, mas o momento agora é de trazer para ele serenidade, tranquilidade, de que ele possa voltar a encontrar esse caminho e conseguir ser decisivo mais vezes e mais oportunidades para nós. Boa noite. Boa noite, Barbieri, parabéns. Eu ia perguntar justamente do Arthur, né, o quanto isso era importante, mas já que você falou da postura aí dos atletas, a gente tem falado dessa questão e hoje eles entraram em campo com determinação, não se intimidaram com o líder do campeonato, né? Como manter essa determinação, essa postura dos jogadores para também outras partidas? Boa noite, obrigado. Olha, eu acho que eu conversei com eles antes do jogo, dos últimos 4 jogos, que eram a sequência que a gente vinha tendo ali sem vitórias, a gente tinha tido 2 jogos ruins, mas 2 jogos com bom desempenho, que eram os 2 últimos jogos, que foi o empate com o Ceará aqui, que a gente foi muito superior ao adversário, mesmo empatando o jogo, e o jogo com o Corinthians lá, porque a gente teve um ótimo desempenho, mas não conseguiu um resultado que nos agradasse, né? E eu acho que hoje a gente também fez uma boa partida, mas não consegue o resultado. Eu acho que quando as coisas não se encaixam dessa maneira, o maior desafio de quem comanda ou do líder é manter todos na mesma direção. Eu acho que são 3 jogos em que eles entram para competir, que eles entram com bastante determinação, com vontade, com entrega, com luta, em que eles tentam se sobrepor ao adversário da maneira em que é possível, quando às vezes não é possível na técnica, vai na raça, vai na vontade. E quando você se entrega assim seguidas vezes e não consegue o tão desejado prêmio, que seria a vitória, isso acaba gerando um pouco de desmotivação, de apatia, de desânimo. E eu acho que o meu maior desafio agora é justamente convencê-los de que nós estamos no caminho certo nesse sentido. De que começa por aí, eu falei na outra oportunidade, que essa é uma obrigação nossa, até para reconhecer o torcedor que vem aplaudir, para reconhecer o sacrifício que muitas vezes o torcedor faz em função de dispor de uma quantidade de dinheiro que às vezes aperta em casa, mas para vir torcer, para vir aplaudir, para vir estar do lado da equipe. E o nosso papel é esse, que ele se sinta identificado nesse sentido, que ele veja dentro de campo sempre uma equipe que busca o resultado, ainda que muitas vezes não consiga controlar tudo e o resultado acaba escapando, né? Então, acho que o desafio agora para o jogo do Atlético, que é mais um desafio enorme, porque independente da posição da tabela, a gente vai enfrentar mais uma equipe que é gigante, que não começa na mesma linha de saída do que a gente, né? Que a gente tem que se esforçar muito para conseguir igualar o jogo e para depois ter as possibilidades de vitória. O meu papel agora é justamente mostrar para eles de que nesse sentido a gente está no caminho certo e que se o que tem sido insuficiente são os detalhes, são os erros pontuais, que a gente consiga ajustar isso para a próxima partida. Barbieri, boa noite. Parabéns aí pelos 2 anos. Pergunta é, uma semana curta, né? Ao contrário do que você vinha tendo aí para treinar o elenco. Vai para Minas, vai enfrentar uma equipe que está brigando aí, se aproximar do G6, do G4, e vocês hoje estacionam no meio da tabela. Dá tempo ainda de buscar alguma coisa a mais, ou a briga agora é para uma Sul-Americana, talvez, ou você acredita que dá para chegar num G6, por exemplo? Olha, eu acho que é um ponto, boa noite, desculpa, importante que você tocou. E é claro que à medida que as rodadas vão passando, o desafio se torna maior. Mas ele ainda é possível. Ainda tem bastante ponto em disputa, ainda tem muita coisa para acontecer. E eu acho que essa é uma obrigação nossa enquanto grupo, enquanto elenco, enquanto profissionais de valor e honrados. Enquanto houver possibilidade, nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para buscar isso. Então,
O desafio é enorme de jogar lá contra o Atlético, sem dúvida nenhuma, mas também a oportunidade tem o mesmo tamanho. Da gente ir, da gente conseguir uma grande vitória, da gente, mais uma vez, tentar ter um bom desempenho com um resultado diferente. É isso que a gente tem que buscar. E que a gente possa manter isso daqui até o final do campeonato. Eu acho que uma marca que tem sido constante, que é o que a gente tem tentado eliminar, são as oscilações. A gente fez grandes jogos nesse campeonato. A gente pegou alguns adversários em que a gente atropelou sem que eles tomassem conhecimento. Né? Conseguiu ganhar de grandes equipes, um exemplo foi o Flamengo em casa. Né? Mas em outros momentos a gente oscilou demais e acabou não tendo os resultados que acho que o torcedor, que vocês e que até nós mesmos esperávamos. Então acho que a gente precisa parar de oscilar e acho que a gente tem tentado fazer isso em relação a ter um bom desempenho nos jogos, que foi o que eu falei desses jogos recentes aqui. Agora, claro que o resultado precisa vir, né? Senão, talvez, efetivamente, a gente vai acabar brigando pelo meio da tabela, que não é o nosso desejo nesse momento. O nosso desejo continua sendo, sempre que houver e existir possibilidade, tentar brigar para estar mais em cima. Barbieri, boa noite. Você tem tocado muito no ponto de foco, né, em determinados momentos, e a gente observou no jogo contra o Corinthians, o Braga não é um time que geralmente traz o seu adversário para trás, sempre procura marcar um pouco mais à frente. Contra o Corinthians ele acabou no lance do gol. Você vê o Aderlan, o Lucas Evangelista por dentro, vindo de costas, inclusive, e aí a bola bate aí no centro de defesa e está sozinho o jogador do Corinthians para marcar o gol. E hoje aqui, você tocou agora há pouco no ponto de que era, nos últimos 10 segundos de partida, o lateral tem uma liberdade, porque o Scarpa está no fundo, rola para dentro e ele está simplesmente sozinho, domina, erga a cabeça para fazer esse cruzamento. Dentro de campo, está faltando esse time, muita gente de conversa, e se é possível também, não diria nem um antijogo, mas ser um pouco mais malandro no bom sentido, porque nesse momento vocês precisam, de repente, muito mais de resultado que propriamente só o desempenho? Boa noite, Everson. O lance do gol são escolhas, né? Que a gente tem que fazer. A gente não tem um time extremamente alto, né? Então, em muitos momentos na bola parada, a gente tem que fazer algumas escolhas. A gente tinha conversado no vestiário de que se eles iniciassem com o Rony, que apesar de não ter tanta estatura, até dá trabalho na bola parada, a gente podia segurar um pouquinho mais o Arthur e o Johan para fora para tentar tirar essas bolas de rebote, né? Como eles entraram com os dois zagueiros mais o Lopes, que é um especialista na bola parada, a gente tentou levar o Arthur, você veja, o Arthur nem é alto, mas ele consegue, né, disputar, brigar, segurar, para tentar tirar essa corrida, porque o Palmeiras tem como jogada muito forte a questão da bola parada. E até um pouquinho antes a gente tinha falado para o Arthur que não precisava entrar tanto, que ele podia manter um pouquinho mais para tentar diminuir. Eu acho que talvez tenha acontecido esse desajuste, como você disse, da gente tentar diminuir um pouquinho mais rápido, mas também da gente se posicionar melhor para a segunda bola. Porque essa bola que sai do Scarpa e vem para o lateral, ela, a princípio, não é uma bola direta de gol. A gente tem como sair, acompanhar e cada um encostar no seu. E ali talvez tenha existido um erro. Sobre a questão de segurar, enfim, da malandragem e tal, isso é uma coisa muito da sensibilidade do atleta, né? É difícil para o treinador pedir isso do lado de fora. Eu acho que talvez o tempo vai dar um pouquinho isso para eles. Eu nem acho que a gente tenha tentado fazer, mas o Klaus, desde que a gente abriu o placar, estava lá no pé do Cleiton e estava falando e não sei o quê. Talvez isso tenha gerado um pouquinho de inibição para ele se sentir confortável. Mas o ideal é que a gente não precise, né? O ideal é que a gente consiga atuar de outra maneira. Acho que é isso. Faltou algum ponto? Não. Maurício, você falava ainda há pouco a respeito da performance, do desempenho nesses dois últimos jogos, apesar do resultado não ter sido aquilo esperado. Coincidentemente ou não, o Eric Ramírez está de volta nesses dois jogos e você está criando uma alternativa diferente ali com o Eric Ramírez. Então, eu queria que você falasse sobre o retorno do Eric Ramírez em campo e do Popó, que pela segunda vez é relacionado e vai para o banco de reservas. Como é que ele está no dia a dia e o fato de você estar levando ele já para o banco? Olha, o Ramírez, a gente tem tentado criar uma dinâmica para ter um meio-campo um pouco mais combativo, tentar ganhar mais um homem ali por dentro, mesmo que muitas vezes ele atue no corredor ali,
mas que gere essa agressividade, que gere essa competitividade no meio, para a gente tentar ser uma equipe cada vez mais agressiva e dar menos espaço ao adversário. Eu acho que ele tem se adaptado bem. Eu já vi uma boa evolução do jogo do Corinthians para esse. Eu acho que hoje ele foi muito mais participativo, hoje ele conseguiu carregar a bola, conseguiu gerar mais espaços. A gente teve um desajuste defensivo até no gol do Corinthians, que passou um pouquinho por ele, não só por ele, mas passou por ele, e a gente trabalhou para corrigir isso. Eu acho que hoje a gente já não teve esse desajuste, então acho que, como eu disse, é um caminho. Toda transição, ela envolve mudança, ela envolve aprendizado de uma nova forma de fazer as coisas, e eu acho que a gente está nesse caminho, caminhando nessa direção. Em relação ao Popó, o Popó ainda está no estágio de estar conhecendo o clube, da gente estar conhecendo ele como jogador. O que acabou acontecendo em relação ao jogo do Corinthians foi que a gente teve um problema com o Gabriel Novaes. E eu, na hora, por saber que o Popó está ainda residindo no CT e tudo mais, que a gente conseguia contatar ele, eu falei, não, traz ele para cá porque eu quero que ele vivencie esse ambiente. É um jogador que ainda não vivenciou um jogo daquele tamanho, daquela magnitude, com aquele vestiário. Então a ideia era inserindo ele nesse processo de aprendizagem. Nos jogos em casa, como normalmente a gente não traz 3 goleiros, abre mais uma vaga. O Popó acabou entrando nessa vaga. Mas eu acho que a gente ainda tem que ter um cuidado, tem que ter os pés no chão com ele ainda. Vem crescendo, vem se desenvolvendo, mas ele está num caminho ainda de aprendizagem, como eu disse, de entender o clube, de entender o nosso jogo, de entender a nossa dinâmica. Isso não quer dizer que ele não possa amanhã entrar e ajudar, ou que ele não possa amanhã entrar, participar, tudo está aberto, né? Só o cuidado para tentar fazer as melhores escolhas nos momentos corretos. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. O time se reapresenta amanhã de manhã.